Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bruno Clemente por aqui. Vamos para mais um dos nossos vídeos sobre a utilização do WordPress, CMS que a gente escolheu para fazer o desenvolvimento da nossa página P-Shirts ou a página que você esteja fazendo aí enquanto está me acompanhando nos vídeos, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês, a gente basicamente tem esse resultado até o momento. Temos um cabeçalho estilizado de acordo com a nossa marca, temos um banner aqui que recepciona os nossos clientes e uma seção de seja bem-vindo, aonde entre o último vídeo e esse, a única diferença que eu fiz foi colocar naquele text editor, colocar um cabeçalho aqui com um novo texto e um outro textinho menor de parágrafo aqui embaixo, que eu mandei o ChatGPT gerar um texto bem genérico aí pra gente colocar aqui, tá bom? Levando em consideração que isso aqui é um material pra gente estudar, tá certo? Então agora, o que eu estava falando para vocês anteriormente é o seguinte: eu não preciso refazer coisas que já estão prontas. A vantagem da gente trabalhar com o Elementor é que tudo para ele são elementos que na verdade são containers, ou seja, eu posso pegar o nosso último container que está aqui ó, no nosso espaço de navegador e aqui dentro eu posso simplesmente mandar ele duplicar. E no momento que eu duplico, ele vai criar um segundo container que é igualzinho ao primeiro container. E agora eu posso trocar para a gente dar uma olhada como é que isso aqui vai ficar, tá certo? Eu gostaria de mostrar para vocês uma nova funcionalidade que nós vamos colocar aqui, que são containers dentro de containers. Para que eu vou fazer isso? Porque eu quero criar uma seção chamada Ofertas da Semana, tá certo? A seção de ofertas da semana, então, ela vai ser uma seção que vai ter 3 ou 4, vamos ver quanto que a gente vai colocar, imagens. E essas imagens terão valores ali, né? Serão algum desconto, alguma promoção, ofertas da semana mesmo, né? E eu quero que essas imagens sejam clicáveis e que elas tenham um texto por cima, tá certo? Da imagem. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, eu vou tirar o editor de textos, porque a gente não quer colocar esse editor de textos aqui, né? Eu só dupliquei o nosso container para aproveitar essa estrutura, para não precisar ficar trocando cor, fonte e toda a customização que a gente já fez. Tá bom? E o elemento que eu vou usar aqui, ó, vai ser um container. Eu vou adicionar um container dentro desse espaço. Então eu vou vir aqui, ó, ele vai sugerir aqui para mim se é em cima ou embaixo. Eu vou soltar um container embaixo. E esse é o container que vai ser usado para a gente exibir as nossas ofertas da semana. Tá bom? Qual é o problema? Eu vou fazer primeiro nesse vídeo a situação errada para depois mostrar a situação certa. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: vamos supor que eu quero adicionar uma coisa nova. Eu quero adicionar, por exemplo, uma imagem. Então eu coloquei uma imagem aqui. Vamos escolher aquela imagem que eu já tinha trabalhado com vocês anteriormente, uma imagem de uma camisa branca. Tá aqui. E agora vamos supor que eu quero adicionar um título. Tá? Vamos pegar aqui um heading e vou colocar. E ele vai adicionar o meu heading aqui. Olha qual foi o problema. O problema aconteceu justamente porque dentro deste container eu tenho um título e uma imagem. Lembram lá no início quando eu mostrei para vocês? Acho que eu já até fiz essa demonstração. Eu tenho que escolher a direção do container quando eu crio ele. E aqui a direção está sendo criada no coluna vertical, ou seja, elementos que estão no início vão ficar em cima, elementos posteriores vão ficar abaixo. E é por isso que o nosso texto está em cima e a nossa imagem está abaixo. Se eu inverter a sequência desses dois, ele basicamente vai fazer o quê? Vai jogar a imagem para cima e vai jogar o título para baixo. Se eu não quiser fazer esse comportamento, eu posso clicar no container e aqui no lado, na direção dos itens, eu posso colocar eles, por exemplo, para a direita. Ou seja, o primeiro item, que é a imagem, vai aparecer mais à esquerda, o segundo item, que é o título, vai aparecer à direita. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a sequência dos elementos dentro do container vai respeitar a regra do container. Fez sentido a frase? Dá uma processada aí, qualquer coisa, dá uma ouvida de novo, porque eu sei que é uma frase confusa. Ou seja, repetindo, a sequência, a disposição dos itens no container vão respeitar a regra definida no container. Tá? Só que não era o que eu queria. Eu gostaria que esse texto estivesse por cima do container, da imagem, tá bom? Eu queria que esse texto pudesse ficar aqui, ó, em cima da imagem. Então eu não posso usar um elemento de imagem, porque quando eu colocar um elemento de imagem e um elemento de texto separados, eu não vou ter como tratá-los. Então eu vou apagar esses dois caras que eu criei, tá? Vou apagar eles completamente aqui e eu vou fazer o seguinte: dentro do nosso container eu vou colocar um container. Beleza? Essa aqui que vai ser a dinâmica que eu vou fazer. Ou seja, dentro deste container, eu vou adicionar um novo container.
Tá? Então agora, se vocês olharem aqui do lado, eu tenho um container vazio e dentro dele eu tenho um container vazio. Basicamente é isso que eu tenho. Tá? Eu vou definir um pouquinho aqui algumas configurações. Por exemplo, eu vou pegar esse container de fora, só para a gente ter um tamanho legal aqui para ele. Eu vou manter ele como flex, como largura ampla, mas vamos colocar aqui em pixel, para a gente deixar um tamanho mais ou menos fixo aqui. Não, vou até deixar como tá. Vamos deixar percentual de 100% aqui por enquanto. Vamos colocar uma altura mínima em pixels aqui, porque eu tô achando muito pequeno. Vamos colocar uns 350, ó, para deixar o nosso container externo um pouco maior. Tá? Vamos olhar o nosso container interno. Então eu cliquei nele aqui, mesma dinâmica lá do cabeçalho, olha, eu tenho essas caixinhas. Clicando na caixinha, eu vou selecionar o container. Então aqui eu seleciono o container externo e aqui eu seleciono o container interno. Eu vou clicar nesse container interno e eu vou falar o seguinte, vamos supor que eu quero colocar 3 imagens aqui dentro. Eu quero colocar 3 produtos em oferta, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui que eu só quero 30% dessa largura total do container externo. Por que 30%? Porque entre um espaço ali que eu vou colocar entre um item e outro, para não ficar muito coladinho, né? Se eu quisesse colocar bem coladinho, eu botava 33. Mas vamos colocar 30, porque ali entre espaçamentos, né? Talvez eu acho que isso aqui vai ser suficiente. E aí dessa imagem eu vou vir aqui na seção de estilo, desse container de dentro, vou escolher o tipo do background que é clássico, posso escolher colocar uma cor ou posso escolher colocar uma imagem. Eu vou então colocar uma imagem e vou selecionar aquela imagem que eu já tinha mostrado para vocês na postagem anterior. Olha como ficou horrível. Por que isso ficou ruim? Porque ele está tentando pegar a imagem inteira, tá? E a caixinha que ele tem para exibir essa imagem é muito pequena. Então eu vou fazer o seguinte recurso, ó, eu vou clicar aqui em tipo do display e vou fazer cover. Ou seja, eu quero que ele cubra a imagem, minimize a imagem para fazer ela caber dentro da nossa proposta aqui. Tô achando inclusive que eu podia ter aumentado um pouquinho mais, ó. Então eu vou vir aqui no container de fora, achei 350 e pouco de altura aqui, vamos botar uns 450, vamos ver como é que vai ficar, ó. Já fica com uma imagem um pouco mais completa aqui, tá? Depois, se precisar, com as outras imagens, eu faço qualquer ajuste, tudo bem? Por que eu quis fazer dessa forma? Porque agora que isso aqui não é uma imagem, mas é um container, eu posso botar dentro do container outras coisas, como, por exemplo, um heading, tá? Então agora o meu texto está por cima da imagem. Eu tenho alguns recursos interessantes que eu posso colocar aqui, como por exemplo, eu posso vir aqui na parte de configurações, né? Eu posso fazer um alinhamento do meu texto, eu posso fazer algumas coisas do tipo. Eu posso inclusive vir no container, tá? Que eu aqui selecionei errado, aqui ó, vem. Pronto, agora acho que foi. Selecionei certo, pronto. E aqui dentro eu posso definir algumas outras coisas, como por exemplo, o conteúdo, ele vai ficar centralizado, ele vai ficar no final, ele vai ficar, vai criar espaçamento entre as coisas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora, vamos colocar esse texto aqui embaixo, acho que ele ficou legal aqui embaixo, tá? Vou selecionar especificamente o texto, vamos entrar na estilização e vamos botar uma cor de texto aqui que seja mais fácil da gente enxergar. Vamos ter que colocar uma cor, vou tentar colocar uma cor preta aqui. Depois, se precisar, a gente coloca alguma outra coisa, bota um fundo, bota algum outro efeito aí, se for necessário, tá? E aqui em cima eu posso colocar o texto novo, por exemplo, camisa branca social. Não é social, né? Vamos dizer assim, vamos lá, social. Camisa social branca, né? Seria pra gente escrever com o português correto aí, vamos dizer assim. E eu posso dar um R cifrão 159,99, por exemplo. Posso colocar, acho que posso colocar aqui, por exemplo, alinhar à direita. Tem uma série de recursos que eu posso usar. Posso colocar aqui, por exemplo, um sombreamento no meu texto, né? Eu posso colocar alguns recursos aqui que eu consigo usar. Só um segundo que aqui no meu ele não fica muito visível, né? Vou aumentar aqui o nosso blur, só para vocês verem a diferença que isso aqui vai ficando. Tá vendo que ele está fazendo uma espécie de um efeito de blur aqui no fundo, para dar um destaquezinho? Posso colocar ele também aqui, ó, nos outros sentidos também. Então tem toda uma configuração aqui que eu poderia usar.
Se eu quiser colocar alguma coisa um pouco diferente, né? Vou colocar aqui com branco, acho que o branco ficou legal, acho que tinha ficado bonitinho. Vamos colocar aqui, por exemplo, um stroke. Vamos colocar alguma coisa aqui vamos colocar, ao invés de branco, vamos colocar uma coisa mais vermelha. E vamos colocar aqui um pouco mais, olha. Ficou demais, espera, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto, ó. Para poder dar um destaquezinho um pouquinho melhor. Esse vermelho não ficou legal, né? Seria interessante usar alguma coisa mais próxima da nossa cor de tema. Pronto, acho que aqui já ficou uma coisa mais legível. Vou colocar alinhada à esquerda. Acho que inicialmente fica mais bonito alinhada à esquerda. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui agora são configurações para tornar essa imagem um pouco mais bonita. Tá? Vamos rever então o que a gente tem. A gente tem um container com imagem e dentro dele a gente tem um texto. Eu vou adicionar mais um elemento. Eu vou colocar um botãozinho. Então eu vou procurar aqui por button. Tá? Se você tiver em inglês vai estar como botão mesmo. E eu quero adicionar esse botão depois do meu texto. Tá? Vamos colocar esse botão aqui, ao invés de click here, conheça ou saiba mais, por exemplo. Ok. Aqui no link eu posso botar o link de uma postagem. Por enquanto eu não vou colocar aqui ainda, mas eu posso usar aquelas postagens que já foram criadas aqui, tá? A partir do momento que você digita aqui com hashtag na frente ou endereço ou um texto, ele vai sugerir lá o texto que a gente já criou, tá? Eu não me lembro agora qual que era, eu vou deixar ele por enquanto sem nada, tá? E aqui eu posso mexer na parte de estilização, algumas outras coisas, como por exemplo a cor do botão, vamos colocar alguma coisa um pouco mais azulada agora para dar um destaque um pouco maior, tá? Que é uma coisa que a gente até agora não tinha usado ainda nessa paleta de cores, vamos dizer assim. Acho que o azul já resolve o nosso problema da letra, já fica um pouco mais legível, né? Não fica, o branco já fica com uma cor aqui interessante. Posso, inclusive, pensando aqui agora, posso usar a nossa cor tema ali que a gente tinha escolhido, né? Acho que foi esse cara aqui que eu coloquei, que era o azulzinho o azul da empresa, né? Eu agora não me recordo qual foi que eu utilizei. Acho que foi como cor 1, acho que foi cor 2. Então a gente tem recursos aí para trabalhar. Vamos colocar esse cara, por exemplo, centralizado? Acho que ficou legal, acho que tá bom. Acho que centralizado ficou interessante sim, tá? Posso mexer algumas coisas aqui como colocar uma borda, tem vários recursos. Eu por enquanto vou deixar aqui do jeito que tá. Acho que ficou satisfatório aqui da forma com que está apresentado, tá bom? E aí, então, agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou pegar o nosso container, que tem um texto, um botão e o próprio container, que já é uma imagem de fundo, e vou duplicar esse container, tá? Na hora que eu duplico esse container, olha o que ele vai fazer. Ele vai criar um container exatamente igual. E eu vou pegar esse container e vou fazer o quê? Eu vou duplicar esse meu container, tá? E agora eu tenho esses três exatamente iguais. Então, agora eu posso fazer o quê? Trocar as imagens. Tá? Vou clicar aqui, por exemplo, nesse container. Eu vou precisar adicionar algumas figuras novas, porque eu só tinha importado uma a princípio no projeto, né? Eu tenho alguns outros aqui. Eu vou pegar aqui para vocês e vou mostrar agora. Dentro aqui de disciplina CMS, o site da Behance, eu tinha também camisas 2, 3 e 4 que eu vou mandar adicionar. Embora eu só criei duas, né? Então eu vou seguir com duas. Então vamos pegar essa aqui agora, por exemplo. Já trocou aqui. E eu vou chamar esse cara de camisa social azul e branca, por exemplo. E depois eu posso até dar um enter aqui, acho que não ficou... Nossa, eu cliquei sem querer, só um segundo. Pronto. Posso até dar um espaçamento aqui entre os produtos para não ficar tão coladinho, né? E posso agora colocar essa última imagem. Vou selecionar ele aqui, venho na parte de estilo, troco a figura e vou escolher uma terceira foto aqui, ó. Vamos colocar essa aqui. Camisa social florida. E vamos botar outros preços aqui só pra gente ter uma... Não, tá bom aqui, o mesmo preço, tá bom. Por enquanto aqui tá legal. Então com isso a gente conseguiu criar a nossa seção de ofertas da semana, tá?
Quando eu clico nos botões Saiba Mais, ele tem que me direcionar para as postagens referentes aos produtos que eu estou destacando. E aí depois vocês já viram como é que troca. É só colocar o URL aqui, ou caso seja uma postagem, você já consegue digitar exatamente qual é o nome da postagem e ele já faz o link automático para você. Para a gente fazer um teste final para encerrar esse vídeo, eu vou abrir aqui numa outra aba o nosso localhost, a página mesmo, e essa é a nossa página atual. Tem o nosso cabeçalho, tem o nosso banner, tem a nossa seção de bem-vindos e tem o nosso ofertas da semana, tá bom? Eu tô até observando aqui que a gente pode aumentar um pouquinho essa largura, ó, porque eu acho que do jeito que eu coloquei inicialmente, ó, ela tá um pouquinho para a esquerda, né? Ele podia ter aproveitado um pouco melhor esse espaço aqui. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente terminar isso aqui ao vivo, eu vou pegar essa figura e eu vou botar um pouquinho mais de... Eu vou botar a largura... Vamos botar a largura em pixels aqui para a gente ter uma quantidade mais ou menos razoável. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos colocar 10,50. Deixa eu ver. Isso. Por que está acontecendo isso? Porque na verdade ele nem precisava ter feito isso, tá? Nem vou deixar fixo aqui com pixels, não. Eu vou deixar aqui com o percentual como estava em 100%, porque na verdade as 3 imagens juntas não foram o suficiente para ocupar, deu aquela folga que eu falei lá para vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho cada uma. Eu vou pegar esse camarada aqui, ao invés de 30, eu vou botar 33. Esse outro cara aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés de 30, eu vou botar 33 para aproveitar um pouco melhor o nosso espaço. E essa última imagem aqui, acho que vai dar para fazer a mesma coisa, tá? Vamos ver o que ele vai, como é que ele vai se comportar aqui. Tá vendo que ele já vai fazendo as adequações necessárias para encaixar na tela? Essa é a vantagem de trabalhar com o modelo do Flexbox, tá? Vou mandar publicar, vamos ver se vai ficar mais bonito aqui. Na hora que eu voltar para essa página, deixa eu só ver se ele terminou de carregar. Terminou de carregar. Vou dar F5. Já ficou mais bem aproveitada essa distância dessa distância aqui. Acho que agora já está visualmente interessante. Ó, ele está explorando toda essa margem da esquerda aqui, olha, e toda essa margem da direita aqui, que esse texto só não está usando até o final, né? Porque ele está alinhado à esquerda, ele não está justificado, tá? Mas dá para claramente ver que aqui nós temos o início dos containers e aqui nós temos o final dos containers, né? Ou seja, ele está espalhado corretamente dentro do espaço do container, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido a ideia da gente utilizar containers com imagens de fundo para que a gente possa colocar elementos dentro do container, tá bom? E vocês tendo qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fiquem à vontade para entrar em contato. E aí, então, em cima disso, a gente vai trabalhando as dúvidas de todo mundo, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.